também pela vida do nosso muito digno pastor Evaldo Sá, que certamente nos acompanha pelo nosso canal no YouTube da nossa querida Assembleia de Deus em Timon. Que Deus se digne em continuar abençoando ao nosso pastor, a sua muito digna esposa, a missionária Rita, e a toda a sua família. Também louvo a Deus pela vida do nosso muito digno pastor vice-presidente, pastor Antônio Carlos, que bondosamente nos fez o convite para trazermos uma palavra à igreja aqui reunida nesta noite. Que Deus também, por sua graça e bondade, se digne continuar abençoando o seu servo, a missionária Joana e toda a sua família. Convido os amados irmãos, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos a partir do 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a seguir, que nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Até o versículo 11, tenho lido a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, com base nestes versículos que lemos, eu quero meditar convosco sobre Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Jesus, o nome que é sobre todo nome. Segundo os estudiosos, o nome de uma pessoa, ao ser proferido, vai falar de sua história, de seu caráter, de sua missão. E em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ser aplicado esta mesma designação pelos estudiosos. Também, segundo os estudiosos, um grande nome se adquire ou por herança, ou por doação, ou por conquista. Se adquire um grande nome, um nome que se evidencia na sociedade aonde aquela pessoa vive. E o Senhor Jesus, Ele tem o seu nome sobre todo o nome, porque ao nome de Jesus pode ser aplicado o homem chamado Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
O seu nome é mais excelente. Está acima de todo nome. E as Escrituras Sagradas vão nos mostrar que esse nome, ele herda, esse nome lhe é dado, e esse nome ele conquista. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, e eu quero meditar convosco sobre isso. Abra a sua Bíblia, por gentileza, mas também, se for possível ser projetado no telão, eu agradeço. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Hebreus, capítulo 1, está aqui no telão. Obrigado, meu amado irmão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4 e último. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. O versículo é o 4, mas para entender o 4 era preciso vir do 1. Jesus, nesse contexto, ele é apresentado pelo escritor aos Hebreus como superior aos anjos, porque ele herdou o nome que é sobre o nome dos anjos. Ele herdou o nome que é sobre todo nome daqueles que foram criados e estão no céu. Porque ele, louvado seja o nome do Senhor, tem o nome mais excelente e mais acima do seu. Bendito seja o nome do Senhor, o nome dos anjos. Agora é importante pontuar que ele herdou este nome não no céu, mas quando nós vamos analisar o contexto do versículo 4, nós vamos observar que Deus antigamente falou, através dos patriarcas, através dos profetas, ao seu povo, mas nos últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! E o escritor prossegue: ele é a manifestação da glória de Deus. Ele é a manifestação exata do Deus vivo e todo-poderoso. Ontem estudamos na nossa EBD a encarnação do Verbo. Deus tomando a forma humana. Deus se fazendo homem. E como homem,
Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, os meus pecados e os teus pecados. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e se assentou à destra da majestade nas alturas. Oh, aleluia, aleluia. É como verdadeiro homem que ele herda um nome que está acima dos anjos e acima de todos os nomes. Quem pode adorar a este nome? Oh, aleluia. Agora voltemos. E agora eu peço mais uma vez, por gentileza, que seja projetado Filipenses capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Que foi a nossa leitura. Nós vimos que o Senhor Jesus herdou um nome. E agora Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Versículo 10, por gentileza. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia. Para a glória de Deus Pai. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele fez-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí Paulo prossegue, e diante da missão que ele realizou, de humildade, de submissão, de obediência, oh aleluia, indo à cruz, Deus lhe deu, oh aleluia, doação. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E perceba, e diante deste nome, todo joelho se dobre nos céus. Oh aleluia, oh aleluia. No céu, todos dobram o joelho, ou seja, toda a criação celestial se prostra diante do nome dele. Aleluia, glória a Deus. Na terra, aleluia, aqui está uma igreja que está adorando a ele, que está louvando a ele, porque um dia se dobrou diante dele. Quem pode adorar a ele, porque um dia se prostrou de joelho diante deste nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E debaixo da terra, quando Paulo fala debaixo da terra, Paulo está se referindo ao Hades, às regiões inferiores, aos demônios, presos em cadeias, às hostes espirituais da maldade.
tem que se dobrar diante deste nome, que é sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia. Herança, doação, mas também este nome é sobre todo nome por conquista. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, mas também pode ser projetado. E a gente não tem muito esse costume de estar com projeção. Efésios capítulo 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, versículo 21, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Em Cristo Jesus está todo o poder no céu e na terra. E na cruz do Calvário, com a sua morte, e ao terceiro dia ressurreto, ele venceu, ele dissipou, oh aleluia, ele, aleluia, sobressai sobre toda potestade, sobre todo principado, porque ele venceu e ele conquistou a vitória sobre o diabo, sobre os demônios, sobre o inferno, e o seu nome está sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. O nome continua sobre todo nome. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas para o melhor entendimento dos amados irmãos, Colossenses capítulo 2. Eu quero ler a partir do 13. Colossenses 2, a partir do 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. E deles triunfou. E deles triunfou em si mesmo. Oh, aleluia! O que significa isso, pastor? Havia uma cédula contrária a mim, a você. Nós éramos réu de morte, porque o salário do pecado é a morte. Havia uma dívida entre nós e o Deus vivo e todo-poderoso. Mas o Senhor, na cruz do Calvário, aleluia, Ele pegou a cédula que era contrária a mim, que era contrária a você. Oh, aleluia!
que o credor estava com ela nas mãos. Oh, mas o Senhor cravou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Com a sua vida Ele pagou a dívida e triunfou, aleluia, contra o adversário de nossas almas. Ele triunfou contra os demônios e conquistou o nome que é sobre todo nome. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E quem está entendendo a mensagem nesta noite? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o nome que é sobre todo o nome. E aí, meus amados irmãos, eu quero vos lembrar algumas coisas ainda nesta prédica. Primeira Epístola de João, capítulo 2 e versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu sou perdoado. Você é perdoado pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, capítulo 8, versículo 1, ele escreve dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cadê os perdoados que podem glorificar a Deus? Adore ao Senhor, você está perdoado. Adore ao Senhor, você está perdoada. Pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oh, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A igreja pode ler, por gentileza? 1, 2, 3. Vamos interagir? Diga assim: eu sou salvo no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quem está sentindo a alegria da salvação? Não há salvação em nenhum outro nome. É só no nome de Jesus. É só no nome de Jesus. É só neste nome que há salvação. Oh, eu sinto a presença do Senhor. Oh, alegria da salvação. Esta declaração foi proferida por Pedro diante do Sinédrio. Não há salvação em nenhum outro nome. É só no nome de Jesus. O nome que é sobre todo o nome. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 16, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 23. Aleluia. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele
vulo há de dar. 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Eu vou repetir. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus bradou na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora o acesso ao Pai está à vontade de todo aquele que, no nome de Jesus, vai ao Deus vivo e todo-poderoso. E como é que eu vou, pastor? É com oração. A oração é o Pai Celestial. Em nome de Jesus, o nome, aleluia, que é sobre todo nome. Continue orando no nome dele. Continue pedindo no nome dele. Continue clamando no nome dele. Continue batendo no nome dele. Continue buscando. Ele vai responder. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou citar para os irmãos conhecem. No Sermão do Monte, último capítulo do Sermão do Monte. Aleluia. Ele fez uma declaração, versículo 7 e o versículo 8. Vou citar para os irmãos a conhecem de cor. Ele disse assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. E esta noite eu vim no nome dele para lhe dizer: continue pedindo no nome dele, continue buscando no nome dele, continue batendo na porta no nome dele. Ele vai atender o teu pedido, você vai achar o que está buscando e a porta vai se abrir. Quem recebe esta palavra profética, é a Bíblia que eu estou profetizando. Levante as duas mãos que adora. Você veio aqui para adorar. Adore o nome que é sobre todo nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome, é o nome que é sobre todo nome. Oh, aleluia, oh, aleluia. Continue orando neste nome. Por gentileza, companheiro, projete Mateus capítulo 28, versículo 18. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até aqui. O que Jesus está declarando no 18. E estas palavras ele profere após ressuscitar. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O que eu aprendo aqui, o nome de Jesus está investido de todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem poder
O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Aí no 19 ele diz: ide. Esse ide, olha aqui para mim, parafraseando o texto e dando a exegese conveniente, ele está me dando uma procuração. Se no 18 ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e está dizendo para mim: ide, fazei discípulos de todas as nações, ele está me dando uma procuração para eu fazer uso do nome dele. Então você pode fazer uso do nome dele na pregação, você pode fazer uso do nome dele no ensino, você pode fazer uso do nome dele para curar enfermo, para expulsar demônio, para, aleluia, fazer prodígios, fazer sinais, fazer maravilhas. É no nome, o nome que é sobre todo nome. Você tem a procuração do nome que é sobre todo nome. Você pode fazer uso deste nome às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 12 meses de 2025. 2025 passa, 2026 chegar, você pode continuar fazendo uso deste nome. Marcos capítulo 16, por gentileza. Versículo 17. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Aleluia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Este nome tem poder. Este nome tem poder. E Jesus está dizendo: em meu nome, aqueles que crerem, aleluia, expulsarão demônios. E por que poderão expulsar demônios? Porque na cruz ele conquistou um nome que é sobre todo nome. Ele venceu o diabo, ele venceu os demônios, todo principado e potestade. O nome dele está sobre todo. Bendito seja o nome do Senhor. E os demônios submetem-se a este nome. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu ainda tenho 4 minutos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu quero dar só um exemplo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 3 a seguir. O qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto ou isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda.
Versículo 7. Aleluia, glória a Deus. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. O próximo. E saltando ele, se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando ao Deus vivo e todo-poderoso. Você talvez não tenha ouro, não tenha prata, não tenha dólar, não tenha euro, não tenha real, mas você tem um nome que é sobre todo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Faça uso deste nome. Oh glória, oh glória. Faça uso deste nome no seio da tua família. Faça uso deste nome lá no teu trabalho. Faça uso deste nome no teu local de estudo. Faça uso deste nome onde você anda, porque este nome é sobre todo nome. E quem ainda esta noite pode adorar e glorificar o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.